Bem, pessoal, falar para vocês esse vídeo sobre músculo da perna tremendo, né? Às vezes eu sinto a coxa, a panturrilha. Por que isso acontece? Isso é sério, isso é grave, né? Quando a gente médico se preocupa, quais são os fatores que fazem a gente ficar mais ou menos preocupado com isso, né? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, você tem que entender que é natural, é normal e é comum a gente fadigar um músculo e ele, nesse processo de recuperação dele, apresentar alguns tremores, apresentar alguns espasmos, né? Claro, tem espasmo muito gritante, como a cãibra, que acontece, todo mundo já sentiu. Existem grupos musculares, às vezes fadigados, eles tremem. Então, isso é comum, isso é normal e todo mundo já passou por isso, né? Quando isso acontece de forma espontânea, sem um motivo, né? Você não fez atividade física, de repente está sentindo, as pessoas se preocupam, né? Em primeiro lugar, você vai perceber se existe qualquer fator associado. Se você tem dor lombar e está acontecendo isso, se isso está acontecendo com a fraqueza muscular, se isso está acontecendo com uma alteração de sensibilidade da perna, se isso está acontecendo com outros sintomas associados, normalmente precisa de investigação. Porque o cérebro manda comando, isso passa pela coluna, pela medula da gente e chega ao nervo periférico. Se você tem uma doença de nervo periférico, pode acontecer isso. Se você tem uma doença na coluna, pode acontecer isso. Se você tem uma doença no cérebro, pode dar também esses espasmos, esses tremores. Se não está tendo nenhum sintoma associado, é muito comum a gente ver no contexto de um paciente que está passando por um transtorno de ansiedade, estresse, e muitas vezes o sistema nervoso simpático dele mais ativo, ele sente esses tremores, ele sente esse espasmo e às vezes vê esse músculo da perna saltando, né? Se isso acontece de forma esporádica, nesse contexto, se não tem outra comorbidade, pode ser algo simples, algo benigno que não vai te ocasionar nenhum problema mais. Então você tem que pensar, fadiguei demais esse músculo, ele está no processo de recuperação, eu tenho algum outro sintoma associado? Procura ajuda imediata, né? É uma coisa esporádica, você pode observar. Se isso vai acontecendo com frequência, o médico vai precisar atuar porque ele vai ver se não tem doenças secundárias, tem doenças que predispõem isso, inclusive o hipertiroidismo, alteração de eletrólitos, né? Alterações da coluna que a gente lida, de nervo periférico. Então, tem muitas doenças que podem aparecer dessa maneira. Mas a grande maioria das vezes vai ser transtorno de ansiedade, não dormir bem, estou estressado, burnout, e essas fasculações, tanto acontece na perna, como na mão, como no olho, como na boca. Isso é bem comum de acontecer, tá bom?